bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje o tema do nosso programa é realização, sucesso, essa busca que nós temos e que nos traz esse sentimento de realização. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente tem dentro de nós essa necessidade, essa vontade de estar o tempo todo evoluindo. Para isso eu convidei uma super especialista no assunto, Adriana Locke, empresária, palestrante, facilitadora master do programa Empretec. Criou também um programa muito interessante, muito bom, que já contribuiu muitas vidas, muitas mulheres, que é o Mulheres Equilibristas, né, Adri? Isso mesmo. Adri, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por esse convite. Adoro estar com você. Sempre flui muito. E aí, quando a gente vê, acabou o tempo. É verdade. É muito gostoso. E é um assunto, né, Adri, que eu sei que é paixão das duas, que é empreendedorismo, é crescimento pessoal, desenvolvimento. E por que eu trouxe a Adri para falar desse assunto? Porque ela é especialista em equilíbrio. Esse programa, ele trabalha com sucesso, carreira e sonhos. Então, o que nós fazemos quando a gente busca, e isso não está errado, isso é maravilhoso, a gente ter essa vontade de crescer, de se desenvolver e de buscar cada vez mais. Se a gente não cuida, a gente perde o equilíbrio e perde também a vida. Adri, como é que a gente faz para não cair nesse erro de buscar tanto e muitas vezes perder a qualidade de vida, que é o principal, né? Exatamente. E cadê este ponto? Até onde eu vou buscar minha qualidade de vida sem comprometer as minhas finanças? Ou até onde eu vou focar tanto nas minhas finanças e enriquecer, mas cadê minha qualidade de vida? Cadê minha família? Cadê minhas amigas e tudo mais? Zig, é muito curioso, porque de todas as minhas experiências, os workshops, as palestras, os estudos e tudo mais, o ponto de partida do equilíbrio, sabe qual é? É o desequilíbrio. Nietzsche já fala, é preciso ter um caos dentro de si para dar luz a uma estrela cintilante. O que ele quer dizer? Antes do equilíbrio, vai haver o desequilíbrio. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com as minhas mentoradas e com várias pessoas que, quando se veem infelizes, e eu acho que esse é um sinal, se você está infeliz, incomodado, que algo não vai bem por vários dias ou por vários meses, para tudo e olha, porque qual é o equilíbrio então, né, da carreira, família e sonhos? A parte mais simples e mais difícil, Zig, é fazer as escolhas e conscientes. Por que eu digo isso? Porque eu tenho amigas que são bem-sucedidas, muito ricas e que foram crescendo na carreira, crescendo, e quando pararam, tinham 55 anos. Eu estou lembrando de uma, que eu não vou dizer o nome, evidentemente, e ela fala para mim, Adri, ok, enriqueci, mas cadê meu filho? Que eu até posso adotar, mas eu não posso mais ter. Cadê a minha família? Cadê as minhas amigas? E eu não queria isso. Eu contei uma história que eu não queria ter contado. Isso eu acho perigoso. Quando a gente deixa a vida levar, a vida leva eu também danço, mas para a nossa vida, eu acho que é abrir mão da responsabilidade. Sim. Então, talvez, se houver um primeiro passo, é esse, para tudo. Que história eu quero contar? Eu acho que essa pergunta é inspiradora, porque nos chama para a responsabilidade, né? Às vezes eu me pergunto, não era bem isso que eu queria contar. E aí eu já mudo o rumo, porque senão a gente cai no piloto automático. Sim. A gente tem que cuidar muito em relação a isso para não cair. Em relação ao programa do Empretec, né, Adri? Assim, nós temos várias amigas, clientes em comum desse programa que fizeram processos depois e, assim, uma coisa que eu sempre vejo, né? Aquela excitação de fazer, que a pessoa é como se ela fosse colocada numa panela de pressão, não é? Para se virar e aprender a desenvolver um negócio, empreender. Essa visão do equilíbrio ali é exatamente esse ponto de ruptura, né? Que a pessoa, ela tem que desequilibrar naquele período, até pela própria estrutura, né, de como é feito. E como é que você vê dentro desse processo, né, essa desestruturação, vamos dizer assim, para poder realmente a pessoa ressignificar os processos, eu acredito que seja essa, né, a linha, dentro dessa filosofia. Eu adoro suas perguntas, elas me fazem pensar, inclusive o que eu estou fazendo. Muito bom, então vamos lá. O Empretec é um programa de 6 dias, intensivos, né? De manhã à tarde, com atividades externas todas as noites. Então, com isso, o participante começa a se enxergar enquanto empreendedor. E é muito legal, porque ele percebe que às vezes era uma área cega dele, que ele era muito bom em buscar oportunidades, em correr riscos, em estabelecer metas, em planejar,
que não é uma característica tão forte nos brasileiros, porém alguns são planejados, em rede de contatos, enfim. E percebe que talvez em outros ele não é tão bom assim. E isso não é eu que falo, não é o meu colega instrutor que fala, ele percebe exatamente nas vivências que o método da ONU traz. E aí, com isso, dá essa desestruturação do tipo, tá, então eu não sou empreendedor, é comum sentir isso. Não, não é que não é empreendedor, só que às vezes está em desequilíbrio. Quando a gente é muito bom numa coisa e ruim noutra, é ruim. Por exemplo, tem muitas pessoas no Brasil, que é uma característica forte, nossa, não desisto nunca, de persistência muito forte. A gente trabalha, vira à noite, trabalha e do tipo, acha que tá bem assim. Sim. Tem gente que fala assim, não tiro férias há 17 anos. Como se fosse, né? Como se fosse bonito falar. Sim. Mal sabe ela os prejuízos que ela tem, cognitivos, inclusive, em relação a essa escolha. Isso, e vamos combinar que isso assinar um atestado de incompetência, porque se em 17 anos eu não consegui tirar um tempo para mim, as férias... É para refletir. Isso, e aí, porque aprendeu, também tem isso, a gente aprende que trabalhar é muito bonito, que lucro não é tão bonito assim, exato. E que ter meta não é nem ambição, tem gente que fala que é ganância. Né? Então tem aquelas crenças enraizadas que só faz a pessoa vibrar na escassez. E aí, Zig, quantas pessoas, e talvez vocês conheçam também, que chega no final do ano, trabalharam, 2021, trabalharam um monte, passou a régua, vai ter que parcelar as compras de Natal no cartão de crédito, porque nem para isso sobrou. Esse é o desequilíbrio das forças empreendedoras. Então, no Empretec, um dos objetivos é eu equilibrar essas forças. O que é forte em mim e em você é forte, vai morrer forte, e em você. O que é fraco em mim, em você, em quem está nos ouvindo e vendo, vai morrer fraco se eu não trabalhar. Então, a proposta do Empretec é equilibrar essas forças empreendedoras. Porque se trabalhando desse jeito a gente já ganha dinheiro, imagina equilibrado. E dá clareza, né, Adri? Porque assim, muitas vezes a pessoa também tem, principalmente o empreendedor, se ele não equilibra, dependendo do temperamento, um senso de autossuficiência muito grande e que ele acha que dá conta de tudo. Só que o que ele ganha em termos de qualidade de vida, em termos de saúde, quando ele consegue delegar e enxergar aonde que ele precisa delegar e que ele vai ter muito mais lucro quando ele trabalha, né, aquela potencialidade dele, ele tem tempo, energia para focar, aí pronto, ninguém segura ele. E às vezes esses processos, eles são importantes para dar essa clareza. Zig, fantástico a tua fala. Por quê? São 6 dias que ele fica fora da empresa. Normalmente o público-alvo é empresário de micro porte, pequeno porte, alguns médios. E aí eles vão já meio relutantes. Eu vou ficar 6 dias fora da empresa, gente, como vai ser? Quando eles voltam, para feliz surpresa deles, muitas vezes foi a semana em que a empresa mais faturou no ano. E eu acho isso fantástico, porque eles percebem que eles têm uma equipe que funciona. Então, e alguns empresários são mais úteis fora da empresa do que na empresa. Sim. E aí você trouxe a palavra-chave, é delegar, é eu confiar na minha equipe e eu como dona de negócio, como dono de negócio, vou buscar negócios para minha equipe executar, para ela produzir, para ela vender. Eu tenho tempo criativo de produzir. Tem muitas pessoas assim que eu vejo que têm talentos, quando eu trabalho com as equipes de empresas, tem talento incrível, criativo, mas não tem tempo para desenvolver esse talento, porque está apagando fogo o tempo todo. E aí quem ganha dinheiro apagando fogo? Quem cresce apagando fogo, Zig? E aí quando eles delegam, eu sei que não é fácil, tem que treinar, tem que repetir, mas quando formam uma equipe, aí sim, aí eles têm equilíbrio, porque eles podem inclusive viajar, podem confiar no time, e aí por isso que muitos empretecos passam a trabalhar menos e ganhar mais, porque eles usam a força do time deles, que antes eles não sabiam como fazer. Exato, todo mundo sai ganhando, né? Toda a equipe, isso é fantástico. Agora, Adri, outro ponto, a gente está falando de correr atrás, que é muito bom e é muito importante realmente para o nosso senso de evolução, de crescimento pessoal, todo mundo ganha. Só que hoje também tem uma tendência que é o contrário disso. A pessoa relaxar, tudo paz e amor, natureza, universo. E eu vejo assim que tem muitas pessoas, não vou generalizar, tá? Mas tem muitas pessoas com um talento incrível que está acomodado com esse pensamento, com a ideia do equilíbrio. Eu estou buscando, eu estou indo atrás do equilíbrio. Não quero mais sair do meu emprego, larguei tudo e agora eu vou trabalhar minha espiritualidade. Enquanto que na realidade não tem como haver equilíbrio quando a gente vai só para um lado. Não. Já aconteceu também de você ter algum mentorando ou então conviver com alguém com essa mentalidade que você vê, nossa, que desperdício.
como que a falta de equilíbrio ela é prejudicial também nesse caso. Sim. E, de novo, outra pergunta fantástica. Aconteceu uma vez numa capacitação, aí a empresa é daqui de Floripa, e aí um dos membros, uma líder, era um desafio que ela não conseguiu dar conta e ela se virou e foi ouvir música. E o time dela perdeu, ficou em último lugar, e daí no processamento eu fui querer entender. E ela falou assim, perdeu sentido para mim. E Zig, eu estou percebendo que o termo perdeu sentido virou uma desculpa para não fazer algo que eu não quero, ou que precisa ser feito, mas que eu não quero. Todos nós fazemos o que amamos ou colocamos amor naquilo que temos que fazer. Como se fosse uma fuga, né? Como se fosse uma fuga, isso mesmo. Ou como fuga ainda é mais bonito do que desculpa, né? Porque eu acho que é uma desculpa. E aí agora tem pessoas que acham bonito dizer... isso não faz sentido para mim. Eu adorava essa frase, eu já não gosto nem de ouvir. Eu entendo. Porque é uma forma de fugir da responsabilidade. E claro, eu também medito, eu amo natureza, eu programo na agenda os dias para pisar na areia, para ver pôr do sol, para ver nascer do sol, porque isso para mim é equilíbrio, importante. Mas se eu fizer só isso, quem paga meus boletos? Mas isso é uma parte, né? Isso, é uma parte da nossa vida. Ou eu tenho alguém para pagar os meus boletos, ou eu divido o meu tempo e priorizo, que primeiro vamos rechear, não vamos nem dizer, mas honrar os nossos compromissos financeiros, para não sobrecarregar outras pessoas, ou o cônjuge, ou a família, ou os pais, ou tio, alguém que tenha que pagar nossos boletos. E assim, Adra, isso é tão interessante que mesmo tendo alguém que paga os nossos boletos, a gente tem que entender que existe, né, sistemicamente, uma lei de equilíbrio das trocas entre dar e receber. Então, não é assim, eu tenho alguém que paga os meus boletos, então eu vou só ficar contemplando a natureza, porque isso daí dá um desequilíbrio e acaba desestruturando outras áreas da vida. Então, é familiar, a profissional, porque aí para de fluir. E a gente está aqui, né, como foi falado no início do programa, a gente está aqui para evoluir, para contribuir. Não tem como a gente ter um senso de valor muito grande se a gente não contribui. E a gente tem que ter condições para isso, até num trabalho, principalmente eu acho até, um trabalho voluntário que você faça, de contribuição. Ok, eu não preciso trabalhar, graças a Deus, mas, né, o fato de você estar contribuindo e ter essa mentalidade é importante o tempo todo estar verificando isso, dentro dessa busca do equilíbrio, dentro desse processo de evolução, de trabalhar, de fazer a diferença. Lindo isso, Ziki, porque o ser humano tem uma necessidade de se sentir útil. E aí você trouxe bem, remunerado ou não remunerado, mas é eu colocar o meu talento que às vezes eu recebi, eu ganhei, Deus me deu, a serviço de quem precisa. E ora pode ser uma mentoria, e se eu tiver habilidade para fazer doce ou salgado, enfim, habilidade que eu sei que eu tenho, que pode ser música, que pode ser artes, mas colocar isso a serviço do outro. O significado da vida para mim também é isso. Porque é esse equilíbrio que você comentou entre dar e receber. E olha que lindo, Zig, porque isso nos coloca num patamar igual, de seres humanos. Ora eu vou ajudar, ora eu vou ser ajudada. Já fui ajudada por você e você já me tirou de uma fria incrível, que foi aquela palestra que você fez, porque eu tinha colocado no mesmo, enfim, né? Deu sobrecarga, precisava de uma mulher competente, linda, maravilhosa, que entregasse, e aí você me salvou. Ali eu me senti ajudada, eu me senti amada. Quando você precisa, evidentemente eu vou te ajudar com todo o meu amor. Então, essa troca entre dar e receber é muito bonito, porque nos torna humildes. Sim. Porque se eu fico só dando, eu corro o risco de ser arrogante, que todo mundo precisa de mim. Se eu só recebo, eu sou a coitadinha que, não. Então, eu acho que o ser humano, enquanto profissional, enquanto pessoa, nesse equilíbrio que você bem trouxe de dar e receber, ele complementa. E é tão interessante isso, Adri, que sistemicamente, né, quando eu falo sistemicamente, já tiveram alguns programas aqui que eu trouxe bem essa temática das constelações sistêmicas, Bert Helling, o que trabalha? Não é só quando a Adri fala de eu me sentir o que o outro vai pensar, né? É que existem leis sistêmicas que realmente isso aí, mesmo que a gente, não é pelo outro, é porque isso desestrutura, né? Então isso desequilibra sistemicamente. Aí a pessoa não entende às vezes porque tem um senso de que está faltando alguma coisa, ou porque que o outro é ingrato, aquela sensação, nossa, eu faço, e a pessoa não reconhece, porque está em desequilíbrio.
E esse desequilíbrio, eu acho fantástico, isso tem tudo a ver, né? Tudo. Esse desequilíbrio das trocas entre dar e receber, isso tem a ver com a atenção. Às vezes a gente pensa, o dar é só pagar, é só... Não, é você, às vezes um sorriso, às vezes uma atenção que você dá, uma conversa, isso tudo já pode fazer diferença na vida de uma pessoa, né? E como é que tá? É pra gente refletir, né? Como é que tá esse equilíbrio das trocas? Dentro dessa busca, dentro desse desenvolver, dentro de eu fazer diferença no meu entorno, no meu mundo. Eu acho que isso é algo que a gente sempre tem que estar o tempo todo, não é, Adri? Pensando, refletindo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso eu acho maravilhoso, a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente sempre está pensando, né? Quais são as sementes? Não, já plantei hoje, tá bom. Não, quais outras sementes eu posso plantar? Isso tem a ver com o equilíbrio também, né? Super, super. Porque, de novo, o equilíbrio é eu saber priorizar o que é prioridade na minha vida mesmo. E aí, priorizar significa dizer sim e dizer não. E ficar bem resolvido com isso. Saber que tudo não terás, pelo menos é o que eu acredito, mas que eu posso ter escolhas e renúncias e fico feliz com elas e fico bem realizada com elas. E aí, esse priorizar também envolve autoconhecimento, para que eu saiba o que é importante para mim. Depois que eu sei o que é importante, eu aprendo a dar importância ao que é importante. Porque aí me vem, por exemplo, algumas pessoas que dão importância para estranhos, mas a família está descoberta. E não é só de dinheiro, é de atenção, é de amor, é da presença daquela pessoa. É bonito olhar para o outro, claro que é, mas qual é teu próximo? É o próximo mais próximo. Sim, Primeiro começa de casa. Começa com você, depois eu vou para o Carlos, depois eu vou indo. Mas é o próximo mais próximo. Então isso também é muito bonito nessa questão do equilíbrio. E aí, claro, primeiro estar em equilíbrio comigo, sabendo que sim, eu vou dizer sim para algumas coisas e não para outras, e que está tudo bem, é assim mesmo, mas que eu faça isso conscientemente. Planejando, né? Eu acho que o planejamento faz toda a diferença. Muito. Nessa escolha, no critério de escolha, planejar, ok, eu estou numa fase da minha vida que eu vou ter que focar a área X da minha vida. Ok, tá tudo certo, eu sei que vou ter que sacrificar um pouco, mas tem um prazo esse sacrifício que depois eu vou dedicar atenção para aquela outra área. Quando a gente tem essa negociação interna, né, a gente tem essa visão que a gente consegue administrar isso, não fica tão pesado. Só que quando a gente não tem essa organização interna, o que acontece? A gente está fazendo uma coisa se cobrando por não estar fazendo outra, que eu acho que é a pior coisa que pode ter, né? E a gente se destrói, não precisa ninguém fazer nada, Sim. isso nos destrói. Eu estou aqui querendo estar lá, ou fazendo isso, querendo fazer isso é aquilo. Terrível, né, Adri? E quem nunca, tá, gente? Nós nos colocamos, eu acredito que a Adri também já te coloquei junto nessa. A gente o tempo todo está negociando isso dentro de nós e é muito importante a gente ter essa clareza, né? Sim, Ziggy, porque o próprio equilíbrio é uma busca diária. Tem dias em que eu me considero especialista também, há quase 10 anos estudando e trabalhando este tema. Tem dias que eu desequilibro. E eu aprendi que, ok, junta aquele pratinho e corrige e equilibra de novo. E você trouxe outro ponto muito legal. Eu coordeno um time no Sebrae, que é do Brasil Mais, que é uma metodologia muito legal, que eu estou com 9 agentes locais de inovação. E uma delas está com um bebê de 4 meses. Voltou agora da licença maternidade. Naqueles 4 meses em que ela tirou, a escolha dela foi o bebê. Foi amamentar, foi cuidar, foi olhar. Continua sendo, só que agora ela está dividindo. A prioridade dela é os 22 empresários dos quais ela atende, sob a minha supervisão, junto com o bebê. Então, a prioridade vai mudando conforme o período, como você colocou. E sacrifício para a vida inteira não existe, aí você liga o alerta que tem algo de errado. Exatamente. Tem que ser temporário, né? Para alcançar alguma coisa, vale um sacrifício, porque ele tem até um significado diferente. E assim, Adri, isso é tão interessante que quando eu dava aula de gestão de negócios lá na Unisul, durante as aulas eu sempre trazia cases de empresárias assim que começaram muito de baixo, de nada, assim, de não ter nada, e que hoje assim já chegaram no ápice da carreira. E muitas era assim louvável aquela carreira toda, mas você via que era meio que viciante essa busca pelo sucesso. E se não cuidasse, o que acontecia? A pessoa se tornava uma eterna insatisfeita. Então, assim, de chegar ao ponto, eu tenho uma que eu admiro pra caramba, ela disse que ela achou que em determinado momento da vida dela ia fazer, por exemplo, uma faculdade de arquitetura, porque ela sempre gostou, e design de interiores. Ela disse, não, eu não vou fazer, chegou num ponto porque eu não tenho tempo. Então, mesmo não precisando, o vício, que a gente tem que cuidar muito, né? Por isso que eu acho importante ter marcos,
mensurar, né? Ter metas e chegar ali, cheguei aqui, ok. Faz sentido nesse sentido de continuar e abrir mão desses sonhos? Porque às vezes o sonho também não faz mais sentido a partir de um certo momento, mas a gente ficar sempre o tempo todo naquela busca, né, de estar só crescendo, crescendo, expandido, 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 tem que ver também chegar num ponto... Agora, será que não está na hora de dedicar mais para a família? Será que não está na hora de dedicar mais para o prazer pessoal e não só profissional? Sim, sim. Importantíssimo isso. Porque Einstein já dizia, o que eu mantenho em movimento, eu consigo ter em equilíbrio. Então, se eu movimento a minha carreira, eu vou ter carreira. Se eu movimento a minha família, eu vou ter família. Se eu movimento sonhos e relacionamentos, eu vou ter. Se eu não movimentar, eu não vou ter. É simples assim. E louco assim. Mas quando você fala, por exemplo, das empresárias e dos cases, isso é muito legal, porque, de novo, a gente cai na questão tempo e prioridade, né? E aí o planejamento nos ajuda a pegar as nossas 24 horas e fazer com que elas valham a pena. Porque, por exemplo, a estar aqui com você foi uma escolha e felicíssima, contando os dias para chegar ao 1º de setembro, para poder te ver e estar com você. Mas, ao mesmo tempo que eu estou com você, eu não estou com um cliente, eu não estou com outra pessoa, eu não estou trabalhando, porque eu escolhi. Então, eu volto para casa feliz da vida. Agora, pensa se não fosse planejado. Se eu tivesse vindo correndo, chegasse atrasada... Entre o cliente e outro, aquela angústia, aí acontece um imprevisto no trânsito... Sim, que normalmente acontece, sim, quase sempre. E aí, você acaba não vivendo aquele momento que é único. Porque, sabe, outra coisa que eu percebi, que foi um insight muito legal, isso foi durante uma palestra. Os recursos vão e vêm. Dinheiro vai e vem, relacionamentos vão e vêm, e o tempo... não volta. Nunca. Nunca. A gente já sabe disso, mas eu senti isso. Foi no nosso tipo constelação, foi sentir. E eu falei, gente, este dia, esse horário é uma vez só na vida, não volta. Sim. E isso me ajuda a planejar, a planejar coisas que são relevantes para mim. E a dizer não, porque muitas pessoas têm dificuldade para dizer não. E aí... por, né, N razões que não vem ao caso aqui, eu também já tive essa dificuldade, tenho ainda, mas trabalho, porque eu sei que se às vezes eu não disser não, eu não poderia estar aqui, se tivesse dito outros sim, sendo que eu queria estar aqui. Então, de novo, voltamos lá para o autoconhecimento. Para mim, o que é importante para mim para que eu possa dizer sim ao que me é relevante e dizer não ao que não é relevante. E, Adri, assim, é tão interessante isso quando você fala do tempo, eu também... E é uma coisa que às vezes leva tempo para a gente entender e internalizar isso, né? Que a maturidade, graças a Deus, ela nos traz. A maturidade é uma bênção. E uma das coisas é essa, né? De ver quanto tempo muitas vezes nós perdemos correndo atrás de objetivos e metas. Por isso que o equilíbrio ele tem que estar, ele tem que fazer, ele faz parte da receita, né? Faz parte, não tem como não ter. E com o tempo a gente consegue entender que cada vez mais, isso daí você pode conversar com qualquer pessoa, o tempo está passando muito rápido. Quando a gente vê, já acabou o mês e já, daqui a pouco a gente já está no final do ano fazendo programa de final de ano, já está convidada. Ai, eu volto. Então vamos fazer um balanço desse ano maravilhoso que a gente teve, né? Isso. Com os altos e baixos que todo mundo teve. Mas assim, está passando muito rápido, né, Adri? Sim. Então, assim, nunca foi tão necessário a gente parar, refletir e buscar entender o que realmente é viver o momento presente, por que é tão importante, por que estão falando tanto disso. E aí, o planejamento que você trouxe também é fundamental. E olha que paradoxo, né? Porque planejar, eu planejo o futuro, mas a gente está falando de viver o hoje. E sim, justamente para viver bem o hoje, eu preciso saber que está encaminhado, mesmo que o plano vá mudar, eu preciso saber que está encaminhado e se mudar tudo bem, pelo menos eu tracei um plano antes. Sim. Quando você fala em planejamento também é muito legal, porque eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, o Carlos e quem nos ouve também. Por que algumas pessoas conseguem fazer muito e outras não? Porque planejam, porque escolhem, porque dizem sim, não. E esse é um convite para quem quer planejar também, para quem quer que sobre mais tempo para fazer escolhas conscientes, para poder ver um pôr do sol, para poder estar aqui num dia útil à tarde. Para nós, tem gente que se queixa que não tem tempo para si, né? Eu vejo às vezes pessoas dizem, mas eu não tenho tempo, você não sabe como é que é a minha rotina. Porque não se prioriza, porque não se coloca na agenda. Nós precisamos agendar encontros com nós mesmos, né? De dizer, não, esse dia eu vou fechar para mim, eu vou fazer tudo que eu preciso em termos de saúde, em termos de cuidado pessoal, porque isso impacta e influencia na nossa qualidade de vida, na nossa disposição para poder focar nos nossos objetivos, ter direcionamento, uma coisa está interligada à outra. E quando a gente consegue... E assim, é um movimento muitas vezes lento.
É um passo de Sim. cada vez, não é algo que vira às vezes a chave de uma hora para outra, às vezes demora um pouco de tempo. É a pessoa se permitir um dia e ver o quanto que aquilo produziu nela energia para o outro dia ter mais garra, disposição, criatividade para fazer o que precisa, né? Mas que no final, quando ela consegue mensurar, e por isso que é importante sim o planejamento, ela consegue olhar para trás, ela vê os ganhos que ela teve em fazer esses pequenos movimentos, essas ações. Aí pronto, né? E não tem preço e é um caminho sem volta sim, porque ela vê que vale a pena investir nela. Muito legal. Dá vontade de falar, dá vontade de ficar só ouvindo. Eu acho assim maravilhoso esse processo, né, de descoberta, de desenvolvimento, da gente estar sempre correndo atrás, mas não se esquecendo de si mesmo, que a gente tem que estar o tempo todo se desconstruindo e reconstruindo, né? Faz parte desse processo. E Zig, tão importante que no meu método do Mulheres Equilibristas, ele tem alguns passos, e aí eu vou contar aqui. Mas o primeiro é essa autopriorização. Por quê? Lá no começo da minha carreira, eu percebi que quando o dono do negócio ou a dona do negócio estavam bem, o negócio ia bem. E quando eles não estavam, o negócio não estava. E aí eu lembro de pensar assim, eu preciso entender, além de empresa, eu preciso entender de gente. E eu fui buscar formações em psicologia aplicada ao negócio, coaching, mentoria, essas coisas todas, para entender um pouquinho mais do ser humano. Então, o primeiro passo é priorize-se. E é um autocuidado, não só esse que a gente vê por aí nas redes sociais, Sim. mas é o mais profundo. Sim. De olhar para mim, de saber as minhas necessidades e de respeitar as minhas necessidades. Aí o segundo passo não é um recurso interno, é externo mesmo, que é foco no resultado. Que se eu for empresário ou empresária, é o lucro mesmo. É bonito ter dinheiro no caixa. Inclusive para gerar emprego, gerar renda, é bonito. Sim, investir no próprio negócio. Isso. E se eu for colaboradora também, é eu olhar e o que eu posso fazer? Ou uma comissão, o que eu posso fazer para ganhar um pouco mais, ou uma promoção, mas para que eu cresça, inclusive para honrar os meus talentos. Depois é cuidar do tempo, que a gente já falou, isso implica em dizer não, isso implica em pôr-se com delicadeza. Sobretudo a mulher, e é cultural, é estrutural, ninguém tem culpa disso, mas acaba, de novo, né, acolhendo muita coisa. É filha, marido, é casa, tudo. E aí, cadê o tempo desta mulher? Enfim, e aí também, o impor-se com delicadeza significa que quando você não pode aceitar algo, dizer ou não. E aí, como é que uma mulher equilibrista diz não? Ela sorri lindamente, ela assim, não. Até porque, Adri, só para te interromper, dentro desse pensamento, tem aquele estigma da Mulher Maravilha, né? Então, como que a Mulher Maravilha vai dizer não? E essa luta é com ela, tá? Né? Na maioria das vezes, é com ela. Ela pega, ela se identifica com esse arquétipo e pronto, ela acredita de verdade que ela é e paga um preço que às vezes é altíssimo. E que não vale a pena. Não vale. A sociedade põe pressão, sim, mas quem mais põe pressão muitas vezes é a própria mulher, é verdade. Então, para ser mais rápida, a rede de apoio não tem equilíbrio sem rede de apoio. No caso de quem tem filho pequeno, é a questão de outras mães, para que o filho durma na casa dela no fim de semana, depois o filho dela vem para mim, e isso é uma delícia e eles adoram. No caso de quem não é mãe, é de fato poder contar com pessoas chaves para que sobre mais tempo, para que eu viaje, para que eu tenha um fim de semana sem trabalhar, para que eu utilize pessoas chaves que possam me ajudar. E aí entra naquilo que a gente falava, ora eu ajudo, ora eu sou ajudada, e ter essa rede de apoio próxima. E os sonhos, que podem ser os objetivos, porque sonhos são a ponte para a felicidade. Também descobri que quando a mulher é feliz, a família toda é e a empresa é. Porque ela é o termômetro da família e é muita responsabilidade para a gente, né? Mas aqui não é no sentido de sobrecarregá-la, é no sentido de novo, se prioriza, porque se você estiver bem, seu filho vai estar, o seu esposo vai estar, ou a sua esposa vai estar, enfim, é essa a questão. E é tudo isso olhando para esses pilares, para que eu possa, assim, não chegar como a minha amiga dos 55 anos e dizer, não era essa história que eu queria ter contado. E pelo contrário, dizer, disse sim, disse não, errei, caí, desequilibrei, mas olha aqui, estou feliz com a história que eu estou contando, fiz o meu melhor conscientemente. Perfeito, Adri. E assim, nunca é tarde. Isso daí é importante a gente entender, que nunca é tarde para a gente ressignificar, começar e reescrever a nossa história, independente da idade que você tenha. Adri, de novo, passou super rápido. Já acabou. Já acabou. Quero te agradecer por ter vindo aqui e já fica o convite para uma próxima entrevista para a gente tricotar ainda mais sobre esse assunto maravilhoso que a gente adora. Parabéns, você está cada vez mais competente, mais linda, mais sábia. Eu aprendo muito com você. Muito obrigada. É recíproco.
Beijo, querida. Beijo. E hoje nós ficamos por aqui no nosso programa Olhar de Estilo. Semana que vem a gente vai saber como é que estão as tendências do turismo pós-pandemia. É sempre um sonho maravilhoso, né? Viajar, dos top 3, sempre viajar, tá ali. E a gente vai conversar sobre isso. Um beijo, até semana que vem.